Ilha de Lubang, Filipinas, 20 de fevereiro de 1974. Manhã. Um homem emerge da selva densa. Uniforme militar esfarrapado, botas improvisadas com casca de árvore, rifle Arizaka Type 99 nas mãos. Ainda funcional após 29 anos. Cabelo comprido, barba selvagem, olhos alertas, desconfiados. Ele caminha em direção a uma clareira, onde um homem japonês de terno espera. O homem na selva para, encara, e então lentamente, muito lentamente, faz continência militar. Tenente Hiru Onoda, 52 anos, Exército Imperial Japonês, apresentando-se para o dever. Após 29 anos escondido na selva. Após a guerra ter terminado há quase 3 décadas. Após o Japão ter se rendido, reconstruído, se tornado potência econômica. Após o mundo ter mudado completamente. Onoda permaneceu lutando, sozinho, na selva, porque ninguém nunca lhe deu a ordem de parar. Esta é a história mais surreal da Segunda Guerra Mundial. A história de um soldado que se recusou a aceitar que a guerra havia terminado, que matou 30 pessoas ao longo de 3 décadas, que sobreviveu à fome, doenças, caçadas, solidão e que só se rendeu quando seu comandante original, já idoso, aposentado, voou da Japão para aquela ilha remota e pessoalmente lhe deu a ordem. Tenente Onoda, a guerra acabou, você está dispensado. Mas para entender por que Onoda fez isso, por que lutou sozinho por 29 anos, você precisa entender quem ele era, como foi treinado, e o que o Japão Imperial fez com a mente de seus soldados, transformando homens em máquinas de guerra que nunca desligavam, mesmo quando a guerra acabou para todos os outros. Vamos voltar ao início. 1922. Hiru Onoda nasce em Kainan, província de Wakayama, Japão. Família de classe média. 4 irmãos. Vida normal. Até que o Japão entra em guerra. 1941. Pearl Harbor. Japão ataca Estados Unidos. Guerra do Pacífico começa. Onoda tem 19 anos, como todos os jovens japoneses. É convocado, mas Onoda não vai para a infantaria regular. Vai para algo diferente. Escola Nakano. Escola de inteligência militar. Onde é treinado em táticas não convencionais. Escola Nakano ensina guerrilha, sabotagem, sobrevivência, operações atrás das linhas inimigas, mas ensina algo mais, algo que moldaria Onoda para sempre. Bushido extremo. O código do guerreiro. Versão militarizada. Distorcida. Nunca se render. Nunca desistir. Lutar até a morte. Morte antes da desonra. Captura é desonra. Rendição é traição. Um soldado japonês luta até o último homem, até a última bala, até o último suspiro. E se sobreviver, continua lutando, sozinho, se necessário, para sempre. Instrutor de Onoda, Major Yoshimi Taniguchi, veterano de campanhas na China, homem duro, sem compaixão, diz aos recrutas: vocês podem receber ordens de parlamentares, de políticos, de oficiais que se renderam, ignore todas, porque são traidores, colaboradores. A única ordem que importa é minha. Lutem. Não importa o que aconteça, não importa o que ouçam, não importa quantos anos passem, lutem até eu pessoalmente lhes dizer para parar. E apenas eu. Ninguém mais. Dezembro de 1944. Onoda é enviado para Filipinas, Ilha de Lubang. Pequena ilha, 100 quilômetros ao sul de Manila. Estrategicamente importante. Controla rotas marítimas. Americanos estão avançando, reconquistando Filipinas. É questão de tempo até chegarem a Lubang. Onoda recebe missão: realizar operações de guerrilha, atrasar avanço americano, destruir pista de pouso, destruir porto, impedir que americanos usem a ilha como base e sobreviver, o quanto for necessário. Onoda chega com pequeno grupo, soldados de apoio, mas comandante da guarnição japonesa na ilha, Coronel Shigeichi, não gosta de Onoda, não gosta de táticas de guerrilha, é oficial da velha guarda. Acredita em combate convencional, em enfrentar inimigo diretamente, ordem e disciplina. Não sabotagem e emboscadas. Bloqueia planos de Onoda, não deixa destruir pista, não deixa destruir porto. Diz que precisam dessas estruturas para a defesa.
fevereiro de 1945. Americanos invadem Lubang. 8.000 soldados. Esmagam guarnição japonesa de 200 homens em dias. Coronel Shigeichi morto. Maioria dos soldados mortos ou capturados. Onoda e 3 outros escapam para a selva. Soldado Yuichi Akatsu. Soldado Shoichi Shimada. Cabo Kinshichi Kozuka. 4 homens. Contra exército americano. Contra a realidade. Contra o tempo. Primeiro ano na selva. 1945. Onoda e grupo fazem o que foram treinados. Guerrilha. Pequenas emboscadas. Roubam suprimentos. Queimam colheitas. Atacam patrulhas. Matam alguns soldados americanos. Mas principalmente se escondem. Sobrevivem. Vivem de cocos, bananas, caranguejos. Ocasionalmente roubam arroz de fazendas. Ou matam vaca para carne. Agosto de 1945. Japão se rende. Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Imperador Hirohito faz pronunciamento histórico. Pela primeira vez. Voz do imperador transmitida por rádio. Ordenando rendição incondicional. Guerra acabou. Mas Onoda não ouve. Não tem rádio. Não tem contato com o mundo exterior. Continua lutando. Outubro de 1945. Aviões americanos sobrevoam Lubang. Lançam panfletos. Em japonês. A guerra acabou. Japão se rendeu. Saiam da selva. Serão tratados bem. Não serão executados. Guerra terminou. Voltem para casa. Onoda e grupo encontram panfletos. Leem. E concluem. Propaganda. Truque. Americanos querem nos fazer sair. Para nos capturar. Nos executar. É armadilha óbvia. Ignoram. Mais panfletos. Mais avisos. Autoridades filipinas agora envolvidas. Porque tecnicamente Filipinas são independentes. Julho de 1946. Filipinas ganham independência dos Ikoarsenaiwa. Mas ainda há soldados japoneses escondidos. Virou problema filipino. Campanhas de busca começam. Patrulhas sobem montanhas. Vasculham selva. Procuram os 4 japoneses. Ocasionalmente há tiroteios. Onoda e grupo emboscam patrulhas. Matam alguns filipinos. Escapam mais fundo na selva. Ex-soldados japoneses, que se renderam, retornaram ao Japão, voltam a Lubang. Como civis, sobem montanhas. Gritam em japonês. Guerra acabou. Somos japoneses como vocês. Voltamos para casa. Japão está em paz. Reconstruindo. Podem voltar. Ninguém será punido. Onoda ouve. Mas não acredita. Conclui. São colaboradores. Traidores que se renderam. Agora trabalham para americanos, tentando nos enganar. Não cairemos nisso. Yuichi Akatsu. Um dos 4. Não aguenta mais. Está exausto. Com fome crônica. Doente. Psicologicamente quebrado. Diz aos outros. Vou me render. Guerra deve ter acabado mesmo. Não faz sentido continuar. Onoda tenta convencê-lo a ficar. Mas Akatsu decide. Desce montanha. Se rende a autoridades filipinas. É tratado bem. Médico. Comida. Enviado de volta ao Japão. Agora são 3. Onoda. Shimada. Kozuka. E incidente Akatsu os deixa mais paranoicos. Provam que estavam certos. Akatsu era fraco. Traidor. Não tinha determinação verdadeira. Nós somos diferentes. Continuaremos. Não importa quanto tempo leve. Não desistiremos. Anos 50. Década inteira passa. Onoda e os 2 outros continuam na selva. Desenvolvem rotina. Movem-se constantemente. Nunca ficam no mesmo lugar mais de alguns dias. Constroem abrigos temporários. De bambu e folhas. Camuflados. Impossíveis de ver do ar. Caçam à noite. Roubam comida de fazendas. Sempre em silêncio. Como fantasmas. Camponeses locais começam a contar histórias. De espíritos japoneses na montanha. Que aparecem à noite. Roubam arroz. Matam gado. E desaparecem. Autoridades japonesas. Preocupadas. Porque ainda há alguns soldados japoneses escondidos. Não só em Lubang. Mas em outras ilhas. Guam, Saipan, várias Filipinas. Enviam equipes de busca. Com megafones. Tocando músicas japonesas. Canções populares dos anos 40. Canções que soldados conheceriam. Esperando despertar memórias. Nostalgia. Vontade de voltar para casa. Não funciona.
Onoda ouve músicas e conclui: truque psicológico. Para baixar nossa guarda, não funcionará. Shimada, um dos 3 restantes. Morto. Tiroteio com patrulha filipina. Onoda e Kozuka conseguem escapar, mas Shimada é atingido. Morre na selva. Agora são 2, Onoda e Kozuka, e ficam ainda mais cautelosos, ainda mais paranoicos, porque a morte de Shimada prova que caçadores ainda os procuram, que perigo é real, que devem permanecer vigilantes. Anos 60. Década passa. Mundo muda drasticamente. Japão se recuperou da guerra. Milagre econômico japonês. Tóquio sediou Olimpíadas de 1964. Japão é potência. Parceiro dos Ishinkukaja. Televisões, carros, eletrônicos, exportados globalmente. Mas Onoda não sabe de nada disso. Vive como se ainda fosse 1945, como se guerra ainda continuasse, como se imperador ainda precisasse dele lutando. Onoda tem 43 anos. Passou mais tempo na selva que em qualquer outro lugar. Metade da vida escondido, lutando guerra que ninguém mais luta, mas não considera desistir, porque foi treinado para nunca desistir, porque Major Taniguchi lhe disse: lute até eu ordenar parar. E Taniguchi nunca deu ordem. Kozuka morto. Tiroteio com polícia filipina. Onoda e Kozuka estavam queimando colheita de arroz. Parte de campanha de sabotagem. Polícia respondeu. Kozuka atingido. Morto instantaneamente. Onoda escapa. Sozinho agora. Pela primeira vez em 27 anos. Completamente sozinho. Na selva. Aos 50 anos de idade. Morte de Kozuka vira notícia internacional. Porque mundo percebe. Ainda há soldado japonês lutando, 27 anos após fim da guerra. É surreal. É trágico. É incompreensível. Mídia japonesa cobre intensamente. Famílias de Onoda e Kozuka aparecem na TV, implorando. Onoda. Volte pra casa. Guerra acabou. Família te espera. Japão é diferente agora. Estamos em paz. Por favor, volte. Mas Onoda não vê TV. Não ouve rádio. Não lê jornais. Está sozinho na selva, com rifle, com pensamentos, com missão que ainda acredita estar cumprindo, e determinação que não quebra, mesmo após 27 anos, mesmo sozinho, mesmo sem esperança racional de vitória. Continua. Jovem aventureiro japonês, Norio Suzuki, 24 anos, universitário, mochileiro. Decide, vou fazer 3 coisas impossíveis: encontrar panda gigante, encontrar abominável homem das neves, e encontrar Tenente Onoda. Porque são os 3 maiores mistérios do mundo. Começa com o mais fácil. Onoda. Viaja para Filipinas. Para Lubang. Sobe montanha. Sozinho. Sem armas. Com câmera e comida. Suzuki acampa na selva. Faz fogueira. Canta músicas japonesas. Alto. Propositalmente. Querendo ser ouvido. Deixa a comida espalhada. Como isca. Espera. Dias passam, nada. Continua esperando, continua cantando. E então uma noite, barulho, galhos quebrando. Suzuki vira. E vê. Homem emergindo das sombras, uniforme esfarrapado, rifle apontado. Onoda. Suzuki levanta mãos. Em japonês diz: não sou inimigo, sou japonês. Vim falar com você. Onoda desconfiado. Aponta rifle, ordena. Prove. Suzuki fala. Sobre Japão moderno, sobre Tóquio, sobre família de Onoda, informações que só japonês saberia. Onoda abaixa rifle, lentamente. Mas não se rende. Suzuki diz: guerra acabou. Japão perdeu. Faz 29 anos. Você pode voltar. Onoda responde: só me renderei ao meu comandante, Major Taniguchi. Se ele ordenar, obedecerei. Caso contrário, continuarei minha missão. Suzuki tira fotos. De Onoda. Do rifle, do uniforme. Prova que o encontrou. Promete. Voltarei com seu comandante. Espere. Desce montanha. Volta ao Japão. Procura Major Taniguchi, que agora tem 70 anos, aposentado, vendedor de livros. Em Tóquio. Vive vida tranquila. Não pensa em guerra há décadas. Suzuki explica. Encontrei Onoda. Ele espera suas ordens. Taniguchi chocado. Onoda ainda vivo. Ainda esperando. Após 29 anos. Concorda. Irei. Darei a ordem.
Fevereiro de 1974. Major Taniguchi voa para Filipinas. Sobe montanha de Lubang. Com Suzuki. Com autoridades filipinas. Com mídia internacional. Encontra Onoda em clareira pré-combinada. Onoda sai da selva. Rifle em mãos. Uniforme remendado inúmeras vezes. Barba longa. Olhos ainda alertas. Vê Taniguchi. Reconhece. Faz continência. Taniguchi retorna à continência. Com lágrimas nos olhos. E diz: Tenente Onoda, suas ordens estão revogadas. Império do Japão não existe mais. Guerra terminou em 1945. Japão se rendeu. Foi derrotado. Reconstruiu. Está em paz. Você cumpriu seu dever com honra extrema. Mas agora está dispensado. Entregue suas armas. Volte para casa. Esta é ordem direta de seu comandante, Major Yoshimi Taniguchi. Onoda ouve. Processando. Pela primeira vez em 29 anos. Permitindo-se acreditar que guerra realmente acabou. Que sua missão acabou. Que pode parar de lutar. Lágrimas escorrem pelo rosto envelhecido. Mãos tremendo. Tira rifle do ombro. Arisaka Type 99. Ainda em condição funcional. 500 cartuchos de munição. Ainda secos. Granada de mão. Adaga. Mapas da ilha. Tudo preservado meticulosamente por 29 anos. Entrega tudo formalmente a Taniguchi, como rendição militar apropriada. E então, colapsa. Física e emocionalmente. 29 anos de tensão constante. De vigilância permanente. De sobrevivência ao limite. Tudo saindo de uma vez. Taniguchi o abraça, dizendo: Você é herói. Você nunca desistiu. Você manteve honra japonesa. Mesmo quando o mundo mudou, você permaneceu fiel. Onoda é levado para Manila, depois para Tóquio, recebido como herói nacional, multidões no aeroporto, mídia global cobrindo. O último soldado da Segunda Guerra finalmente voltou para casa. Mas há problema. Legal. Onoda matou 30 pessoas ao longo de 29 anos. Filipinos, civis, policiais. Tecnicamente é assassino. Filipinas querem julgá-lo. Mas presidente Ferdinand Marcos, das Filipinas, intervém. Concede perdão completo, reconhecendo que Onoda estava em estado de guerra. Não sabia que guerra havia terminado. Agiu como soldado, não como criminoso. Perdão total. Onoda livre para viver no Japão. Sem acusações. Retorno ao Japão. Choque cultural massivo. Onoda deixou o Japão em 1944. País militarizado, em guerra total, bombardeado, faminto, fanatizado. Retorna em 1974, país pacífico, rico, tecnológico, totalmente diferente. Tóquio é metrópole moderna, arranha-céus, carros por toda parte, televisões, computadores, música pop, cultura jovem. Nada familiar. Onoda não consegue se adaptar. Mundo mudou demais. Valores mudaram. Japão não é mais império guerreiro. É democracia pacifista, economia antes de militarismo, dinheiro antes de honra. Onoda vê isso como degradação, como perda de alma japonesa. Bushido morreu, substituído por materialismo. Sente-se deslocado, alienado, sem propósito. Onoda emigra, para Brasil, compra fazenda, Mato Grosso do Sul. Vive como fazendeiro, longe de modernidade, longe de Japão que não reconhece. Casa com japonesa. Tem vida simples, rural, sem tecnologia, como terapia, mas também funda escola, no Japão. Visita ocasionalmente. Escola Onoda Shizenjuku, escola de sobrevivência na natureza, para jovens japoneses, ensinando habilidades que aprendeu. Sobrevivência, autodisciplina, resiliência, tentando passar valores que considera perdidos. Escola ainda existe, popular entre jovens buscando desafio. Propósito, disciplina. Onoda vive até 2014, morre aos 91 anos, em Tóquio, de insuficiência cardíaca, após vida longa, mas dividida. 29 anos lutando na selva. 40 anos tentando entender mundo que deixou para trás. História de Onoda levanta questões profundas, sobre dever, lealdade, fanatismo. Onde está a linha entre dedicação admirável e insanidade? Onoda era herói, ou vítima, de lavagem cerebral militar.
de ideologia que transformou o homem em máquina, incapaz de processar realidade, incapaz de aceitar derrota, incapaz de parar. Porque Onoda não era único. Outros soldados japoneses também continuaram lutando. Teruo Nakamura, soldado taiwanês no exército japonês, encontrado em 1974. Indonésia, 29 anos sozinho. Shoichi Yokoi, encontrado em Guam, 1972. 28 anos escondido. Dezenas de outros, em várias ilhas. Alguns lutando, outros apenas se escondendo. Todos incapazes de aceitar que guerra terminou. O que o Japão Imperial fez com esses homens, através de treinamento militar extremo, bushido militarizado, propaganda constante, lavagem cerebral sistemática, transformou soldados em autômatos, programados para lutar até morte, incapazes de se render, mesmo quando razão dizia que deveriam, mesmo quando guerra claramente acabou. Programa mental era mais forte que realidade, e custo foi imenso, não só para soldados, mas para vítimas. 30 pessoas mortas por Onoda ao longo de 29 anos. Filipinos inocentes, camponeses, policiais, famílias destruídas, vidas perdidas, porque um homem não conseguia aceitar que guerra acabou. Onoda dizia que estava cumprindo o dever. Mas dever para quem? Para império que não existia mais, para imperador que ordenou rendição, para país que se reconstruiu sem ele. Tragédia de Onoda não é só dele, é tragédia de toda a geração, sacrificada por ideologia, por fanatismo, por líderes que transformaram jovens em armas e depois os abandonaram, sem forma de desativar, sem forma de voltar ao normal, apenas programados para lutar até morte. E quando sobreviveram, ficaram perdidos em mundo que não entendiam mais. Onoda passou 29 anos lutando guerra que acabou, mas de certa forma passou vida inteira lutando. Contra a modernidade, contra a mudança, contra a realidade que não se encaixava em visão que tinha, de honra, dever, sacrifício e, no fim, morreu não em selva onde se sentia vivo, mas em hospital em Tóquio, cercado por tecnologia que detestava, em país que não reconhecia como seu. Última entrevista antes de morrer. Repórter pergunta: se pudesse voltar, faria tudo de novo? Onoda pensa e responde: sim, porque cumpri meu dever. Mantive palavra. Permaneci leal, mesmo quando o mundo me esqueceu, mesmo quando causa estava perdida. Permaneci, e isso tem valor. Mesmo que mundo moderno não entenda, tem valor. E talvez tenha, não valor de guerra ou violência, mas valor de determinação humana, de recusar desistir, mesmo contra probabilidades impossíveis, mesmo sozinho, mesmo quando todos dizem que você está errado. Onoda acreditava, e lutou por isso, por 29 anos, contra tudo, contra todos. E isso, de forma distorcida, trágica, incompreensível. É notável, Ilha de Lubang, hoje, tem monumento para Onoda e para outros soldados japoneses que lutaram e morreram ali. Japoneses visitam, como peregrinação, para honrar o último guerreiro, homem que nunca desistiu. Filipinos visitam também, mas com sentimentos mistos, porque lembram dos mortos, das vítimas, do terror que soldados japoneses causaram, mesmo após guerra terminar. E rifle de Onoda, Arizaka Type 99. Está em museu, em Tóquio, ao lado de uniforme, mapas, equipamento que carregou por 29 anos, preservado, como relíquia, de era que passou, de tipo de soldado que não existe mais, que talvez nunca deveria ter existido. Mas existiu, e Hiroo Onoda foi o último exemplar, último soldado da Segunda Guerra Mundial, que lutou não por 6 anos, mas por 29, e só parou quando seu comandante, pessoalmente, lhe deu permissão para finalmente, após 3 décadas, parar de lutar e voltar para casa, para país que não era mais casa, para vida que não era mais vida, para a paz que ele nunca aprendeu a aceitar.